Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Eu fico aqui dando uma olhadinha do lado, eu consegui no meu tablet acompanhar o chat. Então, assim, a gente pode tentar conseguir acompanhando o chat também, tá bom? Gente, eu vou continuar aqui um pouquinho, porque a gente tem um conteúdo ainda para seguir hoje, tá? Mas, assim, como a gente combinou na quinta-feira, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, basta falar e pedir atenção, a gente conversa, tá bom? A gente tinha visto na aula passada, a gente tinha seguido no nosso projeto de comunicação digital, a gente passou pela questão do arquétipo, toda a questão do arquétipo, e a gente chegou a gente passou pelas referências, né? E chegamos no propósito, né? Qual é a busca do nosso propósito de uma rede social, tá? Em relação ao nossa proposta aqui de fazer a rede social para a área pública. E a gente tinha dito, eu me lembro que isso a gente chegou a falar na aula passada, de que a rede social ela tem basicamente dois propósitos, né? Ou ela está vendendo qualquer coisa, e aí é qualquer coisa mesmo, é um serviço, é um atendimento, é um produto, o X, ela está comercializando coisas, né? E a gente vende muito. A rede social hoje virou um marketplace bem significativo, né? Ou a gente está fazendo isso, ou a gente está tentando influenciar pessoas, que é uma espécie de venda também, mas a gente está aí já vendendo ideias, vendendo opiniões, vendendo posições, né? E também isso é muito monetizado hoje, principalmente quando a gente fala do marketing de influência, né? E a gente está trabalhando hoje muito com o fenômeno dos micro-influenciadores, ou seja, não precisa ser um influenciador de âmbito nacional, você tem segmentos do mercado e ali as pessoas vão agindo, são seguidores daquelas pessoas e vão agindo e a gente tem uma quantidade grande dos micro-influenciadores também. No nosso caso da área pública, a gente está mais afeito aqui a esse mundo da influência de opinião e da influência de pessoas, tá? Mas, de qualquer maneira, gente, qualquer que seja o objetivo da rede social, a gente sempre vai ter como elo o conteúdo. E eu me lembro que a gente discutiu um pouco isso na semana passada, com a nossa colega lá do Senado, a questão da base dos seguidores, que a base de seguidores vai ser reflexo da qualidade do conteúdo que a gente vai produzir. Ela nunca é um fim em si. Qual que é o seu objetivo de rede social? Aumentar o número de seguidores. Isso não existe, né? Você vai aumentar o número de seguidores se você tiver um bom conteúdo. E eu vou falar uma coisa que vocês já devem ter ouvido, e todo mundo fala isso à exaustão: não adianta comprar seguidores, gente. É lógico que na área pública a gente não compra, né? Porque a gente não comercializa. Mas, assim, mesmo que pudesse,
Comprar seguidor nunca é um bom caminho, porque a gente quer, na verdade, ter uma conexão com a pessoa que está conosco nas redes sociais, tá? Então, para a definição do conteúdo, e a gente sempre vai estar voltando, girando para o conteúdo, qual é uma grande característica, né? A nossa primeira grande definição. Qual é o propósito da nossa rede social? Por que eu estou fazendo uma rede social? Lembra lá do que o nosso colega, o Simon Sinek, nos trouxe? Ele fala, olha, a gente fala muito sobre o que eu faço e sobre como eu faço, mas a gente fala muito pouco de por que eu faço. E isso é a nossa essência. E eu falei, olha, essa é a parte mais fácil para a gente, que é do mundo do setor público. Por quê? Porque a gente tem um porquê eu faço muito bonito, né? A área pública, por essência, né, pessoal, é sempre uma área que tem muita boa simpatia para o público de uma maneira geral. Por quê? Porque a gente sempre está prestando um serviço para o coletivo. É para isso que a área pública serve, né? Então, se você for buscar nos textos fundadores de cada um dos órgãos que a gente trabalha, a gente vai encontrar ali um propósito que é sempre muito nobre. É um propósito de prestar um serviço coletivo, de ajudar as pessoas a resolverem situações, a melhorar a vida das pessoas, a trazê-las a participarem um pouco mais do mundo, né, das suas próprias decisões. Então, sempre são motivos muito nobres. Então, qual que é a ideia? Que no nosso conteúdo, a gente reflita e busque espelhar um pouco esse nosso objetivo primeiro, tá? Que é o nosso objetivo fundador, que é o nosso propósito. Então, essa é a nossa primeira grande identificação desse mundo conteúdo. E isso, pessoal, a gente vai ter também, quem não conseguiu chegar lá no Telegram ainda, mas vai ver, tem lá um formulário, que a gente vai passar por ele daqui a pouco, que vai dizer por que a gente tem que fazer isso, tá? Em segundo lugar, né, a gente vai ter 5 etapas. Na nossa segunda etapa, para decidir qual é o conteúdo que a gente vai ter na rede social, eu preciso definir como é que a gente quer ser visto pela audiência, como é que a gente quer ser reconhecido pela audiência, tá? E aqui uma dica é a gente pegar essa frase, olha, eu quero ser reconhecido como o maior especialista em reciclagem de resíduos sólidos, como é o caso do Adriano, que trabalha com SLU, por exemplo. Isso não necessariamente precisa ser verdade, né? Podem ter outros perfis que sejam mais especializados do que nós, mas isso não importa, porque esse é o nosso guia, Então, toda vez que eu produzir um conteúdo, eu vou pensar que eu quero ser reconhecido como especialista em resíduos em reciclagem ou manejo de resíduo sólido. E isso vai guiar a minha produção de conteúdo, tá? Então, assim, outro colega trouxe aqui, acho que foi, não sei se é a Aline, que trabalha com uma escola de requalificação profissional. Não, né, Aline? Mas alguém falou nesse trabalho de Belo Horizonte, né? Desculpa, eu só esqueci o nome da pessoa. Então, assim, eu quero ser reconhecido como o perfil que atua mais firmemente no sentido de requalificar o profissional que necessita de apoio, entendeu? Isso é como eu quero ser visto. Então, eu quero ser visto como um perfil de acolhimento, um perfil técnico, um perfil arrojado, um perfil inovador, né? Então, assim, em que a gente pode olhar para o lado humano e trazer esse lado humano, né, para uma perspectiva profissional. Então, assim, isso é o meu objetivo, né? Eu posso, assim, como eu falei, existem outros perfis que fazem isso? Existem, mas eu faço isso. E quando eu produzo um conteúdo, eu produzo com essa meta, tá? E isso nos ajuda muito na hora de definir as nossas linhas editoriais, que a gente vai discutir um pouco mais à frente, tá? Nesse sentido, pessoal, é importante que a gente diga que, assim, se a gente não tiver muita clareza no que a gente está produzindo e a gente precisa ter essa lucidez, eu não vou conseguir fazer essa conexão
do meu propósito com o que eu estou produzindo de conteúdo, tá? E se eu não consigo fazer essa conexão, as pessoas que me seguem também não conseguem. Então, assim, antes da gente começar a querer sair produzindo conteúdo e definir um perfil de rede social, eu preciso muito bem saber como eu vou fazer isso. E aí, essa definição que a gente está fazendo agora de conteúdo para a rede social, ela é super importante porque ela vai balizar todo o nosso trabalho, tá? Então, eu preciso definir bem o que eu quero fazer, preciso ter isso muito claro para mim, para que isso fique muito claro para os outros. E não é comum, e talvez eu vou dizer a vocês que esse seja um dos maiores problemas que a gente encontra quando a gente avalia a rede social da área pública. Esse fio condutor, pessoal, não está muito claro. Então, a gente vê postagens que não têm conexão entre si, elas não contam uma história. Porque, assim, a gente já analisou o feed, vocês já devem ter analisado o feed de alguém, ou seja, o próprio ou de alguma instituição, nem precisa ser da área pública. O feed, gente, nos conta uma história. O feed nos diz qual é a história daquela instituição. E essa história só consegue ser concebida de uma maneira com começo, meio e fim, se a gente tiver clareza e se tiver coerência no produto ou no conteúdo que a gente produz, tá? E nem sempre a gente vê isso, é isso que eu te digo. O que a gente vê muitas vezes em feed é alguém, diretor X, chega para a equipe de comunicação e fala assim, publica isso aí. Quer ver um erro comum? É a gente fazer do feed um outdoor. Eu vi essa comparação hoje, eu falei, cara, essa comparação é muito boa. Outdoor é onde eu faço anúncio, você passa na rua, tá piscando lá grande para você ver. Feed de rede social, gente, não é outdoor. Não é só para fazer anúncio. Ah, eu posso anunciar coisas? Posso, tá? Mas eu não posso só anunciar coisas, senão ele vai ficar totalmente sem conexão, sem sentido para minha audiência, tá? Uma estratégia boa que a gente gosta, gente, eu acho que é bacana a gente pensar nisso, é a gente avaliar como as outras instituições se comportam, tá? E aí, essa dica para mim fez toda a diferença. Inclusive, olhar o que a gente não gosta. Então, você olha, como eu falei, você olha a rede social de uma instituição que pode ser similar, às vezes a gente não tem instituição similar, mas às vezes tem, né? Eu digo assim, por exemplo, Detran é um órgão difícil, porque o Detran é único, não tem nenhum outro Detran, então eu não consigo ver muita conexão com uma rede similar. Mas, por exemplo, área legislativa, eu tenho todo o poder legislativo, seja federal, estadual, municipal, que eu posso me espelhar. Eu tenho o tribunal, eu tenho uma série de tribunais, eu tenho várias agências, que não são específicas no conteúdo, mas podem ser similares. Né? Então, assim, a gente vai lá nessa rede, olha esse feed, né? Olha como essa rede se comporta, olha quantas vezes ela publica, quantos posts ela publica, e fala assim, eu gosto disso? Eu acho que isso serve para a minha instituição? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa diferente. Isso é maravilhoso. Ah, não, eu gosto do jeito que ela faz. Então, a gente vai lá e fala, olha, eu posso fazer dessa forma. Eu posso ter isso como referência, né? Eu não preciso inovar em tudo. A gente pode inovar, mas eu posso também pegar referência do que está dando certo nas outras redes sociais. E isso é uma coisa bastante importante, tá? Eu posso também, dentro do meu conteúdo, gente, eu preciso dizer claramente para mim mesma qual é o meu diferencial, tá? Por que que as pessoas... vamos lá. Vamos pensar no nosso caso de órgão público, né? A gente já não é assim, não tem muito apelo. Eu não tenho muito apelo de marketing, né? Como um órgão público. A gente é um pouco quadrado, porque assim, eu tenho regra para seguir, eu tenho norma para seguir. Eu falo, é muito bacana, você pega um perfil muito bem humorado, que zoa todo mundo e ele fica super popular. Eu posso fazer isso na rede pública, né, gente? Então a gente tem que seguir um padrão ali de comportamento. Então, por que as pessoas vão me seguir de fato? Essa é uma grande questão. Por que alguém vai seguir
O SLU, vamos pegar de novo o caso do SLU. Por que alguém vai seguir o perfil do SLU na rede social, gente? Por que você acha, Adriano? Você está aí? Desculpa, eu vou Ok. Eu pegar acho aqui. que é, Por quê? a princípio, atrás de serviços, né? Quais A serviços? princípio é isso. Dias de coletas, né? Onde eu posso entregar materiais recicláveis que não passa, se eu quero despejar, né? Hoje mesmo estou respondendo, a mulher quer se desfazer de um sofá. Como é que ela faz e tal? Ela vai atrás dessa informação. Isso. Nós, como redes sociais, temos que, antes de tudo, né, atender a essas demandas. Então, veja, a importância da rede social nesses casos, e nos nossos de uma maneira geral, obrigada, Adriana, é isso mesmo. É assim, eu estou prestando um serviço, assim, eu estou ajudando a vida de alguém de alguma maneira. É por isso que as pessoas vão nos seguir. Elas não estão só nos seguindo por entretenimento. Podem seguir também, mas assim, se for um entretenimento, eu vou contar que talvez o Whindersson Nunes seja mais engraçado do que nós, né, na área pública. Não é isso. A gente está ali para prestar um serviço e a gente ajuda as pessoas prestando esse serviço também, entendeu? Então a gente precisa ter claro qual que é o diferencial do meu perfil. Eu vou dizer, olha, o meu conteúdo ele vai ser colocado de uma maneira diferente dos demais e isso vai ajudar as pessoas. Eu vou dizer, por exemplo, a gente tem um perfil de um partido de centro e a gente fala, olha, o nosso diferencial é porque a gente trata a política como um ponto de equilíbrio. E estar no centro não é necessariamente estar em cima do muro, não estar no centro não é não decidir, é simplesmente ter responsabilidade, buscar um consenso e trazer um maior equilíbrio para o país. Esse é um diferencial que a gente lançou a mão para produzir o nosso conteúdo. Então, assim, qual é o diferencial de conteúdo que vocês têm dentro do órgão de vocês, dentro da estratégia de comunicação de vocês? Isso precisa ser descoberto, isso precisa ser explicitado, para que a gente possa produzir um conteúdo que nos conecte com todo mundo, tá? Então, porque essa é a nossa graça, eu quero ter uma conexão com as pessoas todas, mas eu quero ter uma conexão especial com essas pessoas. Eu não quero simplesmente jogar palavras ao vento. E isso é bastante diferente, né? E aí a gente vai pensar no quarto item da nossa trilha, que é qual é o meu valor agregado de conteúdo. Então, como eu vou ajudar as pessoas a resolver seu problema? Por exemplo, eu acho que o perfil do Senado, institucional do Senado Federal, que é um perfil, né, que a gente reputa de bastante sucesso, porque ele tem muitos seguidores, e ele não compra seguidores, e ele não impulsiona, como nenhum de nós, né? O que ele agrega? E aí foi uma descoberta da equipe de lá, que foi uma descoberta muito exitosa. Ele agrega cidadania. Por quê? Porque ele mostra para as pessoas quais são os direitos que elas têm dentro do nosso país. Então, ele fala de direitos de leis que são votadas dentro do perfil, né, institucional. Então, assim, eu falo das leis que as pessoas foram votadas, eu falo de quais são os direitos que ela tem, eu digo também, eventualmente, olha, eu dou uma dica de como ela deve se comportar na gramática, ou seja, é um perfil que ajuda as pessoas. É um perfil que está lá, falar, vem aqui me seguir, que o meu objetivo é estar junto de você, eu estou do seu lado. Então, é nisso que eu ajudo um pouco as pessoas, tá? E em último lugar, é o que a gente está falando assim, como é que esse perfil, né, me agrega. E se você, gente, só para complementar, porque isso é super importante, se você não perceber como é que o conteúdo que você produz no seu perfil ajuda a sua audiência, é porque talvez ela não ajude. E se ela não ajuda, vai ser muito, muito difícil você ter esse nível de conexão que a gente quer com as pessoas, porque elas vão nos seguir. Às vezes as pessoas fazem assim com rede social. Ouviu falar de um perfil. Aí então você entrou lá. Aí você foi lá e seguiu, porque é uma ação ativa, né? Você tem que ir lá, formalmente clicar no botão para seguir aquele perfil.
aí aquele perfil não te interessa mais. Muita gente não vai lá e dessegue alguém. Às vezes vai lá, mas isso não é o comum. Sabe o que você faz? Você ignora aquele conteúdo, o que é triste. Você ignora. Então, você tem lá 10 mil seguidores e ninguém dá bola, ninguém conversa com você, ninguém te dá um like, ninguém compartilha seu conteúdo, ou seja, você está no deserto. Então, é o momento de você olhar e falar assim, como é que esse conteúdo que eu estou produzindo está impactando ou ajudando alguém a solucionar algum problema que ela tem. Porque a área pública, a gente sempre está tentando solucionar alguma situação para o cidadão. Quando eu falo problema, não é um problema ruim, às vezes é uma questão boa, né? Como é que a pessoa resolve uma viagem, sei lá, né? Como é que um juizado ela vai tirar autorização para o filho menor de idade poder viajar quando tiver vacina do Covid, claro. Né? Então, assim, a gente está ali sempre prestando um serviço para tá ajudando a sociedade de uma maneira geral. Se a gente não está refletindo isso no nosso feed, provavelmente a gente está sendo ignorado pelos nossos seguidores. O que fala aí, a gente está no deserto, tá? Bom, enfim, então é isso que a gente está precisando. Claro, com isso a gente começa a clarear um pouco mais a situação do nosso projeto de comunicação. E um último item, gente, dentro daqueles 5 tópicos da trilha de conteúdo, que eu acho que é bem interessante, é a gente falar ou pensar qual é a nossa ideia central de conteúdo, porque ela é como se fosse um fio condutor, é como se fosse o nosso slogan, entendeu? Então, assim, se a gente chega lá, qual que é a nossa ideia central? É ela que está por trás de todo o nosso conteúdo e ela nos ajuda a estar melhor, ou nos apresentar melhor para a nossa audiência. Em geral, essa ideia central, para a gente ajudar aqui, ela vai em 2 caminhos. Ou a gente derruba mitos, que é muito legal quando a gente derruba mitos, ou a gente propõe uma inovação, né, como ideia central. Por exemplo, quando eu falo política é equilíbrio, eu estou derrubando mitos, porque até onde a gente sabe hoje, política é o campo do ódio, do desentendimento, da raiva, da briga em família, da desunião, não é? Tudo isso está permeando hoje em dia esse conceito de política que a gente vive. Então, quando eu digo que a minha ideia central é a política é equilíbrio, todo o meu conteúdo tem que espelhar um conteúdo que converge para esse equilíbrio. Então, assim, não há posts agressivos contra os seus opositores, por exemplo. Não vai encontrar post assim na nossa rede. Outros partidos têm outras estratégias e, sim, vão para o confronto, que é uma estratégia. Eu não estou fazendo juízo de valor, não, gente. Só estou falando de estratégia de comunicação digital. Então, assim, outros falam, não, eu vou para o confronto. Então, para esse tipo de perfil, a ideia central não pode ser política e equilíbrio. Entendeu? Ou então, a gente pode ir para um caminho de inovação. Como eu vou descomplicar a política, porque política também é uma coisa que é um pouco complicada para as pessoas entenderem, né? É um mundo muito abstrato. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar de política de um jeito descomplicado. Isso é a minha, ou assim, política não é complicada, essa é a minha ideia central. Então, tudo que eu falar, eu não vou usar jargão, eu vou tentar explicar, eu vou ter uma pegada muito mais educativa, muito mais orientadora. Isso é o que vai estar por trás do meu feed. Então, você abre o feed daquele perfil e fala, nossa, isso aqui conversa, uma coisa conversa com outra coisa. E a gente começa a ver um sentido e uma coerência no conteúdo que a gente produz. E aí sim, gente, a gente consegue se apresentar, né, para a audiência, para os seguidores, de uma maneira muito mais transparente, de uma maneira muito mais verdadeira. Então, a gente consegue com isso, olha, aqui tem, esse é uma fichinha que está lá no grupo do Telegram, tá, pessoal? Com isso, a gente consegue organizar melhor, né, o nosso planejamento de comunicação digital para que isso esteja espelhado no conteúdo que a gente vai produzir.
Então, a gente se apresenta com uma personalidade, que é a personalidade do arquétipo, né? A gente constrói essa personalidade que é institucional, então, assim, a gente transmuta uma instituição concreta, que é sala, que é vidro, que é mesa, para uma personalidade humana, e a gente faz isso por meio da estratégia do arquétipo. Depois a gente vai discutir, a partir do arquétipo, qual é o conteúdo, qual é a linha mestra que a gente vai seguir no nosso conteúdo. E aí eu vou dizer qual é o meu propósito, por que eu quero ser reconhecido como especialista, qual que é o meu diferencial, o que eu vou agregar na vida das pessoas. Né? Você entendeu que até agora a gente não falou do conteúdo em si. Isso aqui serve para qualquer instituição. Tá? Eu não estou falando de um conteúdo A, eu não estou falando de um conteúdo B, eu não estou dizendo que a escola vai ser diferente do laboratório de pesquisa, que vai ser diferente de uma agência reguladora. Até aqui a gente está falando que é 2 passos para trás. Eu estou falando, olha, essa é uma estrutura de montar um conteúdo. A gente vai chegar lá no conteúdo específico, na quinta-feira, não hoje. Mas a gente vai chegar lá no conteúdo específico, tá? Mas até agora, a gente está montando como é que eu vou me apresentar para as pessoas na rede social. E isso é estratégico para a gente. Eu falo, aqui está muito da nossa estratégia, tá? De como é que a gente vai conceber a nossa presença na rede social. Alguém quer fazer rapidamente, quer dar uma passada por essa trilha, trazendo a sua instituição? Alguém quer discutir isso? Oi? Alguém já fez isso ou alguma coisa próxima disso na sua própria instituição, quando está fazendo a gestão da rede social? Essa trilha de conteúdo que você fala? Sim. Não. Sim. Renata, você é da onde? Secretaria do Meio Ambiente, do DF. Daqui do DF, né? Uhum. Meio ambiente é um tema apaixonante, né? Dá para fazer 1 milhão de coisas bacanas, né? Mas é aquilo que eu tinha falado na outra aula, você fica confuso de até onde você pode ir, como explorar de uma forma que não fique tão fora de um perfil institucional, mas ao mesmo tempo não fique tão engessado, né? Então, eu acho, você tocou num ponto importante, porque você é uma unidade dentro de uma unidade maior. E olha que uma secretaria já é grande, né? Mas, assim, tem que ter sempre, Renata, o diálogo com a comunicação do GDF, com a comunicação central do governo, entendeu? Não tem como vocês também, porque é como se fosse um subperfil, entendeu? Tem o perfil do GDF e tem o perfil das secretarias. Mas o perfil das secretarias não pode conflitar com o perfil... Desculpa, gente. Não pode conflitar com o perfil do próprio GDF. Entendeu? Eu estudo bastante, observo o perfil do GDF, o perfil das secretarias, só que eu sinto que é um pouco solto, sabe? Eu já tive experiência no executivo, eu fui do Ministério do Meio Ambiente, então a gente percebe que quando tem o governo federal acima abaixo, os ministérios são seguem um pouco mais, e no GDF eu sinto muito solto, sabe? Entendi. E aí você se sente meio que estou fazendo por conta própria, então você tenta encontrar caminhos para não errar. Porque você não tem um bom direcionamento, sabe? A coordenação, porque assim, o órgão executivo ele é muito grande, né? Então, assim, a rede social ela está espalhada, ela é muito horizontal. Se você não tem um comando central, a sua estratégia é melhor, é você tentar fazer o caminho inverso. O ideal seria que viesse um direcionamento. O mundo ideal também não existe, né, gente? Então, assim, então você faz esse direcionamento. Então, eu acho, por exemplo, que dá para, mas mesmo assim, sem ultrapassar a fronteira, dá para você discutir qual que é o propósito do perfil da secretaria. Você pode, junto com a equipe do secretário, entendeu? Você é da comunicação do secretário, mas assim, junto com a equipe técnica, fala, olha, qual é mesmo a nossa função aqui na rede social, entendeu? Sem entrar muito no lado político do perfil e entrando mais no lado do serviço que o perfil presta. Entendeu? Do serviço. Vai para o lado dos serviços, sabe?
Então, assim, como é que a Secretaria do Meio Ambiente acha que precisa ser entendida? O GDF tem um problema gravíssimo só para quem não é aqui da cidade, gente, a gente tem um problema de zoneamento, de invasão. Eu não sei se vocês tratam com isso lá, mas me parece que tem alguma relação, porque tem uma questão de invasão de áreas públicas que muitas vezes chegam próximos de córregos, de nascentes de água. Se vocês eu acho que vocês se envolvem com isso. Enfim, tem um caminho aí mais de prestação, de orientação, de serviço, do que fazer, do que o tom político, para deixar esse tom político mais para o perfil central, que eu acho também que eles não tocam nesse assunto, porque é difícil. Se eu puder, né, Renata, eu sou Adriano, eu posso te ajudar com isso, que eu vejo que a SEMA ela tem realmente, assim, o secretário em si, ele não é um ser tão político, posso estar enganado, mas ele realmente trabalha pela causa. Mas o problema é que no DF é muito fragmentada a coisa. Quem fala de meio ambiente? Tem a Secretaria do Meio Ambiente, a Agência Reguladora de Águas fala de meio ambiente, que é a DASA, o SLU, que fala de meio ambiente, porque, né, necessita falar sobre isso. Existe um Instituto Brasília Ambiental, que também é um instituto que fala sobre o meio ambiente, então todo mundo quer ter lugar de fala sobre o tema que, de repente, a Secretaria é o órgão maior. Né? O ela é a Brasília Ambiental secretaria. é uma vinculada da SEMA, né? Mas então, eu tô falando, tem afinal todo mundo conjunto. fala, e vocês que teriam um lugar de fala principal, porque hierarquicamente vocês são a secretaria, né? Mas acaba que todo mundo fala, né? E o lugar de fala de vocês, eu acho que dá pra gente, se você quiser, a gente pensar aqui, né? Como colocar a SEMA como autoridade sobre meio ambiente. E essas questões mesmo, né? Que a Ana falou, a professora Ana falou, das invasões e tudo, mas, por outro lado, tem a gestão de terras, que é a Terra Cap, e nenhum de nós, órgãos, tem poder de polícia de fiscalização. Ainda acontece isso. A SEMA não pode fiscalizar. Só quem fiscaliza no DF é o DF Legal, que é a antiga GFIS. Então, a gente ainda tem esse problema. A gente não pode nem falar em punições, no fator negativo. Mas um trabalho que a Ana falou, que é serviço mesmo, sabe? E a gente nem pode vender esse serviço porque a gente não fiscaliza. Então, mas olha, quem sabe Mas é serviço em outras áreas. Sim, né? Eu acho que vocês podiam puxar essa conversa do meio ambiente no GDF e alinhar um pouco, porque aí, sabe o que seria interessante? Os perfis seriam um pouco complementares. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente até faz umas ações conjuntas com a SEMA. Isso, um perfil alavanca o outro perfil. Tinha uma estratégia, eu vi uma estratégia do governo federal, que assim, que é essa estratégia coordenada de comunicação, entendeu? Você lança uma mensagem, uma publicação, e o outro perfil comenta, e o outro perfil comenta em cima do que se comenta, e isso é bacana, porque primeiro passa a impressão de que é uma rede, né? E segundo, um reforça, né? Dá uma credibilidade para o outro, isso é bem interessante. Acho que podia Eu faço muito isso, só que o retorno não é tão positivo. Então, mas tem que fazer e tem que voltar, né, Renata? Senão é chato, porque aí... Pois por exemplo, o SLU não interage muito com a SEMA. Então, mas aí eu acho que a oportunidade... super interage. Então, tem várias campanhas juntas. Não, mas eu digo de curtida, isso que a Ana falou, curtida, comentário, isso reforça. Eu faço muito isso com todas as redes que a gente tem trabalho em conjunto, sabe? Porque eu marco tudo. Eu marco vocês em tudo. Aqui, olha, vamos buscar aqui, só para a gente fechar aqui um pouquinho da trilha. E isso, gente, está espelhado nessa trilha, entendeu? Então, qual é o diferencial do conteúdo da SEMA para o diferencial do conteúdo da SLU, para o diferencial do Instituto do Meio Ambiente, para o diferencial da DASA? Você entendeu que a gente tem uma conexão aí de grupo temático que é muito interessante e cada um faz a sua reflexão. E se a gente não fizer esse trabalho, o que acontece? Ou todo mundo fala a mesma coisa, ou ninguém fala do que precisa ser falado, e quem é que está pagando a conta? O cidadão que não está tendo a informação. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa reflexão bem sólida.
Quando a gente fez esse trabalho, gente, no começo, eu vou contar para vocês que eu amo, eu acho que eu já falei que eu amo design thinking, né? Então, assim, eu sou a rainha do post-it. Aí, a gente pegou isso e colou na parede, para vocês terem uma ideia. Porque, assim, com o tempo, a gente vai meio que introjetando, mas a nossa sala, a gente tinha sala de rede social, a gente colou isso na parede, então a gente ficava meio que olhando esse negócio. Qual que é mesmo o meu propósito? Qual é o meu diferencial? Então, porque a gente começou também a fazer um perfil assim, away, entendeu? Que post eu vou fazer hoje? A conversa era um pouco essa, né? Eu falei, oi, assim não dá, né? Então, vamos lá, vamos fazer a coisa certa. E aí, a gente passou por esse caminho todo que eu estou compartilhando com vocês, a gente colou na parede e era assim, de manhã a gente dava, tá, qual é o post de fazer hoje? Ok, eu vou falar desse assunto da política, mas eu vou falar a partir de qual enquadramento, entendeu? E aí eu vou no diferencial. Eu vou fazer um serviço, mas o que eu estou entregando, né? Como é que o cidadão vai se beneficiar dessa minha informação? Se não, gente, a gente está fazendo conteúdo e produzindo informação, gastando energia à toa, porque se não for efetivo, não resulta, entendeu? Então, isso é a nossa responsabilidade. Então, Ana, gente... eu tenho só uma dúvida do ponto de vista do alinhamento. Até onde só cabe as assessorias e até onde você tem que ir no comando, né, para fazer esse alinhamento, ou se dá para você desenvolver primeiro por assessoria e depois lá, porque, assim, não existe um alinhamento tão grande, então você fica meio ali tentando costurar. Vamos viver no mundo real, né, gente? E órgão público vive muito no mundo real, né? Assim, o que seria o perfeito? O perfeito seria um direcionamento estratégico macro, que viesse nas camadas, então vem descendo, ou eu vou falar isso, vai falar aquilo. Eu ainda não encontrei. Assim, não encontrei. Talvez exista, eu não saiba, né? Então, não vou falar que não tem, eu não conheço. O que você pode fazer no inverso, que é uma coisa que meio todo mundo faz, é isso, por exemplo, você observa a rede social do que está acima, entendeu? Então eu sei, olhando o feed, é isso que eu estou falando, olhando o feed, se ele for um pouco trabalhado, você consegue entender a história que está ali contada. Você consegue ler os limites, você consegue ali ver as tendências de posições, não digo política, mas eu digo até técnica mesmo, entendeu? Olha, vai até aqui, não vai até ali, né? Por uma questão, como a gente falou já, de estrutura mesmo, né? Tem um perfil que chama mais a participação, outro chama menos. Por quê? Eu não tenho ninguém para fazer esse atendimento de saque. Então, não adianta fazer. Então, você olha para cima e você entende mais ou menos qual é o limite que você tem para cima. E, a partir dali, você vai trabalhando aqui embaixo. É claro que não é que você tem esse teto, como se fosse um teto de vidro. Você pode inovar muito no que eu falo de baixo, por exemplo, em relação a uma secretaria para o GDF. Você pode inovar muito no seu perfil, mas você pode inovar dentro da linha conceitual, digamos assim, que o perfil macro dá, porque é um governo inteiro, entendeu? Não é, a secretaria não é um ente isolado do governo estadual, no caso. Tá claro? Quando eu entrei, eu procurei esse alinhamento, essa orientação, e aí não existia. Então, eu fui tentando ser coerente e construindo de uma forma que não, né? Eu acho que é isso que todo mundo faz. Eu fiz isso também, entendeu? Órgãos maiores não fazem. O Senado, por exemplo, não tem maior, né? Então, assim, não tem para onde subir para perguntar. Então, é por ali mesmo que fica. As decisões ficam ali e dali para baixo. Não tem para baixo também, porque não tem nenhum órgão atrelado, mas assim, olha, entendeu? Olha a presidência da casa, olha mais ou menos os senadores. Por quê? Porque você dá uma olhada, dá uma geral de como é que as redes estão se comportando, tá? Para você traçar o seu próprio rumo. Fechou? Então, gente, com isso, né? Isso a gente está fechando a aula 2. Então, vamos correr aqui. A gente está aqui já fechando a aula 2, que era de quem é a voz, arquétipo mais conteúdo, tá? Essa era a proposta, então, do nosso primeiro, de completar o primeiro vértice aqui do nosso tripé, tá? E a gente vai partir agora, já nesse emendado,
para falar com quem eu falo. Eu vou só interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, gente, que eu vou abrir aqui a nossa próxima tela. E, enfim, enquanto isso, a gente pode... Eu quero fazer uma pergunta a vocês. A gente vai tratar agora nessa perspectiva de com quem eu falo. E isso vai me levar a um conceito que é o conceito de persona. Vocês já trabalharam com esse conceito de persona, gente? Pode me falar, alguém já trabalhou com ele? Não. Alguém que talvez veio da publicidade, não sei. Não? Tá, então vamos falar das nossas queridas e amadas personas. Viu? Deixa eu só abrir. Eu acho bem desafiador, assim. Tenho tentado entender, estudar isso. Ah, legal, isso é bem bacana mesmo, viu? Mas não é tão assim, a gente vai chegar lá, tá bom? Então, assim, vamos já voltar para que a gente saiu da aula 2 neste momento, né? Com quem eu vou falar. E a gente está entrando aqui na aula 3 com esse desafio de identificar, né? Qual é o meu interlocutor. E se eu fizer isso, com certeza minha comunicação vai ser mais eficiente, gente, com certeza, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso pessoal do Telegram. Ah, ótimo. Estão vendo lá o nosso grupo, né, do chat. Então, veja, a gente vai ter o desafio de identificar com quem a gente está falando. E isso, tem jeito de fazer isso, tá? A gente vai passar por 2 conceitos, só para dizer qual que é a diferença deles. Eu tenho um conceito de público-alvo e tenho um conceito de persona. O público-alvo, gente, já é uma segmentação, porque quando a gente trabalhava com a comunicação de massa pura, lembra na primeira aula, quando eu trouxe TV broadcast, jornal sendo impresso, os veículos clássicos de meios de comunicação de massa, a gente trabalhava com o público. Então, se você falar assim, qual é o público do Senado? Todo mundo, aí. O Senado tem diferença? Não, o Senado é um órgão nacional. Qual é o público da SECOM da presidência? Todo mundo, o país inteiro, né? Isso é a lógica da comunicação de massa. Mas, com o passar do tempo, a gente notou que essa lógica é cara, entendeu? E, às vezes, pouco eficiente. Por quê? Porque quando eu miro para todo mundo, eu jogo uma rede excessiva. E aí a gente tinha um jargão na comunicação que a gente falava assim, que a gente deu um tiro de canhão para matar uma mosca. Vocês já ouviram isso? Então, assim, eu jogo uma carga de comunicação muito grande para atingir os segmentos lá no final que eu queria. Então, assim, uma evolução, né, dessa estratégia de comunicação foi a gente começar a segmentar as pessoas como público-alvo. A gente agrupou as pessoas, né, e falar, esse aqui é meu público-alvo. Foi muito comum, a gente falou muito, marketing usa muito isso. O que é um público-alvo, gente? Assim, aquele grupo... como que eu falo? É um grupo amorfo ainda, ele não tem cara, tá? Ele ainda está por se construir, é um grupo muito, como é que a palavra me fugiu, gente? Mas, assim, é um agrupamento coletivo que não tem um rosto ainda, ele ainda é disforme para mim, como estratégia de comunicação, tá? As pessoas do público-alvo, elas têm características comuns. Então, o que eu posso dizer? Eu tenho como público-alvo homem, branco, de 40 a 50 anos, que é empresário, classe média e nível superior. Eu dei 6 características. Vocês conseguem perceber, juntar essa pessoa? Mais ou menos a gente entende. Quem que é essa pessoa? Né? Nível superior, empresário, homem, branco. Eu entendo mais ou menos junto esse grupo. Deve ter o que aqui no Brasil? Sei lá, uns 20 milhões, 30 milhões de pessoas como essas. Eu consigo saber quem são essas pessoas. Eu só não digo o nome delas, tá? Mas a gente vai entender um pouco mais para frente qual é o nome delas. Então, quando eu estou falando de público-alvo, quando eu falei homem, branco, ensino superior, eu parti do pressuposto de algumas variáveis, tá? Que são variáveis que podem ser geográficas, onde ele mora, é do campo ou é da cidade? É do centro ou é da zona leste? A gente já começa
a ter um grupo, a segmentar um público dessa maneira. Características demográficas. Ele é casado? Qual é a escolaridade? Ele tem religião? Ele é brasileiro? Ele é estrangeiro? Se ele é estrangeiro, ele é descendente de italiano? Se ele mora em São Paulo, ele é japonês? Não, ele é filho único? São características que a gente pode juntar pessoas, tá? Eu posso juntar também a partir de características de comportamento, que é essa daqui do comportamental, né? Ele é um usuário regular de rede social? Ele usa de vez em quando? Ele tem alguma propensão? Ele é super antenado? Ele é super interessado? Ele é uma pessoa que tem simpatia pelos conteúdos de marketing? Ele gosta de novidade? Ele é de inovação? Assim, saiu uma novidade, saiu um aparelho novo, ele vai lá e quer comprar? Como é que ele se comporta? Tá? Isso a gente consegue agrupar isso facilmente também. Além das próprias características que são mais psicológicas, que são do indivíduo. As características de comportamento, gente, são características para o mundo externo. As características de psicologia são do mundo interno do indivíduo, tá? Então, assim, essa pessoa é vegana? Ela come carne? Ela é saudável? Não, ela come junk food? Ela é amistosa? Ela é uma pessoa que agrega todo mundo do lado? Uma pessoa mais progressiva nos costumes? Ela é mais conservadora nos costumes, né? Essas são características que a gente descreve um público-alvo, qualquer que seja. Tá? Eu posso pegar isso e fazer 1 milhão de combinações e aí eu descrevo o público-alvo. Isso foi uma estratégia de comunicação de muito êxito. Tá? As campanhas de marketing de mais sucesso foram baseadas na segmentação por público-alvo. Ocorre, gente, que com rede social é um pouquinho diferente. A gente não trata com público-alvo. Rede social, a gente tem como interlocutor uma persona, tá? Então, vamos voltar aqui, 1 minuto. Quando eu falo do público-alvo, eu estou me dirigindo para as mulheres separadas do Brasil que possuem filhos. Então, eu faço uma campanha de comunicação para este grupo, tá? Eu pego toda a minha estratégia de marketing e vou lá das mulheres separadas que quando eu estou falando da persona, eu não ajo dessa maneira, e a rede social não age dessa maneira. A rede social pressupõe que eu tenho um interlocutor mais humano, mais com rosto, tá? Eu preciso entender o meu usuário, eu não preciso entender um grupo de usuários, eu preciso saber quem é aquela pessoa, tá? Que eu vou dialogar, porque a rede social, lembra, é uma relação entre pessoas. Então, assim, como eu não sei quem é a pessoa que eu estou me relacionando de fato, a gente usa essa estratégia da persona, que eu monto uma pessoa, entre aspas, fictícia, tá? Essa pessoa é fictícia, mas ela precisa estar ancorada na realidade. Então, assim, eu vou dar nome, eu vou dar uma história de vida, eu vou dizer o que essa pessoa quer, eu vou dizer quais são as dores dela, tá? Então, eu começo a dar mais corpo, gente, para a minha estratégia quando eu conheço o meu interlocutor, tá? Então, a gente usa essa estratégia de comunicação com as personas para que a nossa mensagem seja mais assertiva, para que eu direcione melhor o meu conteúdo. Aquele conteúdo que a gente entendeu, aquele conteúdo que era mais verdadeiro do meu propósito, agora ele vai chegar na pessoa que eu quero, tá? De uma maneira muito mais assertiva. E aqui, pessoal, eu vou pedir uma licença para vocês, porque quando a gente fala de criar persona, para nós da área pública, a gente tem uma diferença que é importante, a gente precisa, eu vou pegar 10 minutinhos da nossa aula, só para a gente reforçar a necessidade de a gente ter essa compreensão da diferença de uma persona, de uma rede social
da iniciativa privada, digamos assim, ou pessoal de alguém, da diferença de uma persona que é de um órgão público, de uma rede social de um órgão público. Por quê? É fundamental que a gente entenda que as nossas personas, mesmo com as características e a técnica de descrever uma persona é a mesma, não existe diferença na técnica, o que a gente está falando aqui é de uma diferença de abordagem. Por quê? Porque eu sempre preciso considerar a perspectiva da cidadania, gente, porque nós somos órgãos públicos. Eu não falo com uma pessoa qualquer, eu falo com uma pessoa que é absurdamente especial, que é o cidadão. E aí, quando eu falo cidadão, assim, com a boca cheia, eu não estou querendo falar aquele cidadão que a polícia aborda na rua, no baculejo. Ô, cidadão aí, vira aí. Não. Esse cidadão que eu estou falando é o cidadão que surgiu lá na Revolução Francesa, que é a pessoa que tomou para si a responsabilidade do autogoverno, tá? Então, assim, este é o interlocutor de todos nós que trabalhamos na área pública, né? Então, eu trouxe aqui só uma citação que eu acho bem bacana. Tem um livro bem bacana desse autor brasileiro chamado José Murilo de Carvalho. Quem não conhece, ele chama Cidadania no Brasil. Ele faz uma volta aqui na nossa cidadania. Ele tem vários livros. José Murilo de Carvalho, é um autor bem famoso, um professor lá de São Paulo, da USP e tal. E tem um até que eu gosto muito, chamou Os Bestializados, gente. Ele fala da revolta das vacinas, coisas que estão voltando, né, no nosso imaginário, né? Mas aí, nesse livro Cidadania no Brasil, o Zé Murilo traz essa citação do filósofo inglês Thomas Marshall, né? E ele fala assim, olha, na sua tradição liberal, a cidadania é o conteúdo de pertença a uma dada comunidade política que se afere pelos direitos que a constitui e as instituições que os garantem. Então, assim, a cidadania ele é um mix entre o meu sentimento de pertencer a algum lugar, tá? Com um conjunto de direitos e garantias que tem aquele indivíduo dentro desse lugar, tá? Então, a gente pode ter aqui, né, como um parâmetro, que eu tenho um mix entre a lealdade ao Estado e a identificação com a nação. O que é lealdade ao Estado? É o grau de participação na vida política. Quando a gente vai votar no dia das eleições, isso mostra a minha lealdade ao Estado, né? Eu vou ou não vou. E aí também não estou entrando em questões de coloração partidária, eu estou falando de filosofia política clássica, tá? Estou indo no estado idealizado, né? Então, assim, todos os estados, todo mundo, né, é o que faz com que a gente dê uma liga. Eu respeito uma lei brasileira porque eu entendo que ela foi produzida a partir de mecanismos que eu reconheço como legais. Então, assim, quando eu não tenho uma arma ou tenho uma arma e mato alguém, eu entendo que posso ser condenada, posso ser presa, porque isso é contra a lei, tá? E eu reconheço isso como legítimo. Então, isso é minha lealdade ao Estado. Esse Estado é que a gente vive. Quando a gente fala em identidade nacional, a gente já diz o que nos liga como povo, né? Então, tem muitas coisas que nos ligam como povo, que são coerentes. Por exemplo, o nível da religiosidade, tem um fator que é clássico, né? Guerra contra inimigos comuns, isso é um fator de coesão, então a gente se une contra o outro, isso é um fator de identidade muito grande, e foi mais ou menos assim que os povos foram montados. Nós aqui no Brasil, não, a gente teve um outro estilo de desenvolvimento. Mas, por exemplo, vamos deixar de lado a política, né? Mas quando a gente punha a camisa verde e amarela da seleção brasileira, todo mundo era brasileiro. A gente está bastante dividido, mas vamos pensar assim, 10 anos atrás, entendeu? Se você punha a camisa verde e amarela, era uma coisa de identidade. Eu sou brasileiro gosta de futebol é bom. Então, assim, eu sou boa porque o Brasil é bom. Então, assim, todo mundo era feliz com aquela camiseta verde e amarela da seleção brasileira, né? Isso é um fator de identidade.
Isso é o que nos torna um povo, gente, né? E para isso, e é com esta pessoa, né, que é essa pessoa que é o povo, que é o meu interlocutor da área pública. Então, assim, eu não falo com qualquer pessoa. Eu não falo, por exemplo, com um consumidor, né? Porque, assim, esse cara que consome aqui, ele é também importante, ele também exerce cidadania no consumo, tá? Mas ele não é o meu público. O meu público é a pessoa que toma para si a responsabilidade de fazer esse país. Como é que as pessoas fazem esse país? Escolhendo seus representantes, obedecendo às leis que a gente constrói dentro do país de maneira democrática, respeitando as nossas normas, contribuindo com a sua participação quando ele é chamado. Este é o cidadão brasileiro, né? E ele é o seu personagem, ele é o seu interlocutor maior, né? Eu achei essa chargezinha do Enfio aqui, já bem antiga, mas eu sempre gosto muito dela e gosto de compartilhar ela, né? Então, ele está falando aqui, olha, aqui, lá em cima, olha, agora é de Vera, tô vendo a esperança. Aí o outro fala, onde? Onde? Ah, está ali na nossa frente. Aí todo mundo corre para a esperança, que a gente quer uma esperança, né? Oba, oba! Aí ele chegou. Aí ele falou assim, a esperança está aí. Aí eles olharam essas pessoinhas aqui, né? Aí falou, mas essas pessoinhas somos nós. Aí ele vira e fala, será que vocês entenderam? Ou seja, a esperança somos nós. A esperança é o cidadão, é sempre o cidadão. O governo é feito pelo cidadão, os nossos serviços são feitos para o cidadão, a nossa prestação de serviço é para esse indivíduo, e esse indivíduo é muito especial. Então, assim, a gente precisa ter essa diferença, e isso nos faz, gente, totalmente diferentes da iniciativa privada. Você quer pegar esse respeito que a gente tem com o indivíduo, no sentido de oferecer a ele a sua cidadania, para que ele, ou mecanismos para que ele exerça melhor a sua cidadania, é o que nos faz diferentes de perfis de redes sociais em geral, tá? Mesmo as organizações não governamentais, que também têm um pouco dessa estratégia de conversar com o cidadão, mesmo elas têm por desejo e vontade. Nós não. Nós temos isso por obrigação. Então, se você falar qual é o nosso grande diferencial, o meu interlocutor não é uma pessoa comum. O meu interlocutor é o cidadão brasileiro. O meu interlocutor é a base de um país, né? E isso torna ele totalmente diferente do consumidor da Coca-Cola, por exemplo. E é a mesma pessoa. Eu sou a Ana aqui, eu estou aqui na posição de cidadã quando eu estou me relacionando com um órgão público, com a Caixa Econômica, para ir atrás do meu auxílio emergencial, ou quando eu vou me relacionar lá com a coleta de lixo, ou quando eu vou me relacionar com o tribunal, eu sou uma cidadã brasileira. E, ao mesmo tempo, eu também sou a pessoa que consome a Coca-Cola e que consome um entretenimento, é o mesmo indivíduo. Os momentos é que são diferentes, tá? Então, acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque isso também está na base do que a gente chama de comunicação pública. Então, vamos lembrar, quem que está do outro lado é uma pessoa muito, muito especial para mim. É uma pessoa que é a essência da minha existência, né? O órgão público, ele só existe para prestar esse serviço, ou para dar apoio para alguém prestar um serviço melhor. Não existe razão para ter o Estado se não for organizar a vida do indivíduo, né? E nós somos o Estado, todos nós somos aqui componentes desse Estado. Então, a gente existe para isso, e isso nos faz radicalmente diferente dos demais, gente. Isso é um diferencial bacana, bonito, né? Que faz com que a gente preste um serviço de ultra relevo dentro da sociedade, né? Mas seguindo aqui, vamos voltar para a nossa persona agora, que agora tá igual ao resto, né? Estamos na moleza. Como eu estava falando, gente, persona tem que estar baseada na vida real, não é na ficção. Então, aqui você pode olhar que esse aqui é um desenho que está bem pertinho da realidade, né? Aqui tem cores e tal, mas não é a realidade. Então, assim, para minha persona ter um êxito,
eu preciso que essa persona espelhe este lado de cá, tá? Ela não é irreal. Eu não posso inventar um homenzinho verde de anteninhas e achar que ele é uma minha persona. Não existe isso, tá? Eu preciso, sim, construir esse rostinho aqui a partir de informações que estão na vida real. E aí a gente vai começar um processo de investigação. E vamos lá descobrir como é que a gente vai investigar como é que eu chego nas nossas personas. Gente, eu vou trazer aqui 6 dicas para vocês, mas existem outras formas, é claro, tá? Como é que eu vou chegar na minha persona? Primeira coisa interessante é a gente observar com muita atenção a nossa própria lista de seguidores. Todo mundo aqui tem sua rede social já. Vamos entrar na nossa lista de seguidores e vamos olhar a rede social das pessoas que nos seguem? Vamos ver o que essas pessoas gostam? Quem são essas pessoas de fato? E fala por que a pessoa está seguindo a Receita Federal do Brasil. Quem é essa pessoa? É um advogado? Não sei, é um contador? Não, é um empresário? Não, é um empregado da área de finanças? Vamos ver quem é essa pessoa? Não, é um cidadão comum que quer ser informado? Não sei, tá? Então, assim, vamos começar a colocar um parâmetro olhando mais de perto quem são os nossos próprios seguidores, tá? Uma segunda estratégia para a gente chegar perto das pessoas é vamos olhar os comentários de redes sociais próximas, entendeu? Então, a gente já viu aqui, por exemplo, 2 redes sociais que dialogam, que é a Secretaria do Meio Ambiente e o SLU aqui do GDF. Vamos cada uma entrar na outra rede, e não é para olhar a postagem, é para olhar os comentários das postagens, tá? Porque aqui não está me interessando os perfis, aqui está me interessando as personas. Então, assim, o que alguém que entra na rede do SLU comenta que pode ser interessante para a Secretaria do Meio Ambiente? Vai ter, com certeza vai ter. Porque, assim, o conteúdo é muito próximo, entendeu? Então, a gente vai conseguir entender quem é essa pessoa que se preocupa com o meio ambiente aqui no GDF, aqui no âmbito do Distrito Federal, tá? Então, vamos entrar e vamos olhar. Isso sempre traz muitas boas sacadas, viu? Tem uma outra estratégia. Eu não sei se vocês conhecem esse Media Kit que as revistas e jornais publicam na internet. Alguém já ouviu falar ou já entrou no Media Kit? Media Kit é o seguinte, é um conjunto de informações que os jornais colocam à disposição dos anunciantes. Então, eles falam assim, olha, por exemplo, esse que eu trouxe como exemplo aqui, os da revista Abril. Eu tenho aqui a revista Veja, eu tenho aqui a revista Cláudia, eu tenho aqui a revista Capricho, todas elas são segmentadas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a revista que chama Viver Simples, ou Bem Simples, uma coisa assim, tá? Essa revista, essa Bem Simples, por exemplo, pode ser uma leitura que as pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente possam se interessar. Você pode achar isso, entendeu? Então, você vai lá no Media Kit da revista e ele fala qual é o perfil do público, quais são os interesses, né? Então, você começa a pensar, olha, essas pessoas que se interessam por meio ambiente, que gostam de ter uma vida mais natural, uma vida mais calma, sem estresse, essas pessoas são parte deste grupo aqui. Em geral, os Media Kits trazem esse tipo de informação. Então, começa a pesquisar isso. Aqui é trabalho braçal, você vai ter que ir atrás da informação. Ela não está disponível. Tem uma outra sacada interessante também, gente, que é dar uma olhada na literatura. Por exemplo, lá no site da Amazon, exemplo, tá? Não sei se vocês já tiveram paciência de olhar, porque eu falo paciência porque às vezes a vida é muito agitada. Você pega um livro, se você pegar um livro, por exemplo, de aquecimento, né? Aquecimento global, digamos, não sei, mas a gente olha lá quais são os best-sellers do aquecimento global, que é uma questão do meio ambiente. Você vai lá no livro da Amazon e embaixo do livro, gente, tem uma série de comentários. Vocês já notaram isso?
Alguém já teve paciência de ler esses comentários? Sim. Né? Sim. É uma Eu ótima... sou curiosa, eu vou lá, eu sempre vou. Eu acho que nos comentários tem um pulo do gato, sabe? Alguém dá uma dica interessante. Até os comentários do Twitter em cima de um post tem muita coisa interessante. Então sempre alguém acrescenta algo. Pelo menos é o que eu acho. E é mesmo, eu uso como fonte de pesquisa também. Você vai lá nos livros da sua área e fala o que as pessoas estão falando sobre isso, entendeu? Só para a gente começar a pensar, porque isso é o que vai trazer a sua persona para a Terra. Isso é o que você vai aterrar a persona na realidade. Porque senão começa a fantasiar, olha, minha persona é uma pessoa culta, erudita, que viaja o mundo inteiro, que não tem problemas, e que para ela a vida é perfeita. Você fala, ui, onde é que existe essa pessoa aí? Porque essa aí não é real, né? Então, assim, como é que a gente está aterrando a pessoa? Então, assim, isso aqui que a gente está falando, essas dicas, é para você puxar essa persona para a Terra e falar, isso aqui existe, gente? Esse aqui, eu vi isso aqui, as pessoas falaram, tal, tá? Tem um outro site que eu gosto de dar uma olhada de vez em quando também, gente, que é até da Globo. É um site que chama Gente. Não sei se vocês já ouviram também, tá? A Globo tem uma parte que fala sobre comportamento, né? E ele chama Gente, né? O site é gente.globo.com. Eles fazem várias pesquisas de comportamento. Comportamento de uso de internet para entretenimento, sei lá, tá? Comportamento de pessoas que estão se relacionando por aplicativos, né? Coisas assim. Então, assim, eu vou lá e olho assim, tem alguma coisa aqui que me interesse para minha persona, que diga, que dialogue com a minha persona? Então, assim, não só esse da Globo. Você pode ir em sites de institutos de pesquisa, né? Eu vou lá nos clássicos, Datafolha, tem muita pesquisa de opinião de comportamento, que não é só a opinião se você vai votar em quem. É assim, o que a pessoa acha daquilo de uma determinada situação. Aborto no Brasil, por exemplo. Né? Vamos lá, a Argentina está ali votando a lei do aborto. Dá 2 minutos, vai ter pesquisa aqui no Brasil também, entendeu? Então tá, isso dialoga com a sua persona? Isso tem relação? No tema não tem a ver? Deixa passar. Se tiver a ver com o seu tema, com o seu conteúdo, dá uma olhada nessas pesquisas de comportamento, elas sempre são muito boas, tá? Sem falar, gente, no próprio Facebook Insights, né? Faltando um i aqui. Mas, assim, o Facebook também te dá muitas dicas. Não sei se vocês já usaram o Facebook Insights, mas também acho que é uma ferramenta que a gente não despreza, entendeu? Quais são os termos, como é que as pessoas estão se comportando, esse termo bate mais com homem, com mulher, de qual região, entendeu? Você tem ali umas páginas que as pessoas mais acessam, e você vai na página. Usar o Facebook Insights é um curso inteiro, né? Não é simples assim. Mas tem muito tutorial na internet. Eu recomendo que deem uma olhada. Quem não sabe usar, dá uma olhadinha nos tutoriais, dá uma passeada por lá, porque eu acho que você consegue tirar muita coisa interessante do Facebook Insights também, viu, gente? E aí, então é isso tudo assim. Como é que eu estou pesquisando, estou garimpando ali na internet insights para eu construir a minha persona. E aí, então, vamos lá, tá? A minha persona, eu preciso que ela tenha uma história de vida. Como a gente falou, eu preciso contar a vida dessa persona, né? Então, a primeira coisa, não existe persona, né, que esse é o meu interlocutor ideal, sem uma foto, sem ter um nome, sem ter uma idade, a escolaridade, é homem ou mulher, o que essa pessoa faz, onde ela trabalha. Isso aqui é um roteiro para eu começar a entender o imaginário dessa pessoa, vou começar a contar a história dela, né? Então, assim, depois que você deu o nome, a minha persona é uma mulher, por quê? Eu entendi que o meu público é mais feminino, então, minha persona é uma mulher. Eu vou produzir conteúdo para essa persona, tá? Essa mulher chama Cláudia, ela tem 27 anos, ela tem ensino universitário, ela é mulher, né? Mulher heterossexual, ela é uma persona que trabalha
como no departamento de recursos humanos de uma empresa. Essa empresa que ela trabalha é de um porte pequeno, não é uma empresa grande, tá? Essa é a Cláudia. Eu vou lá e tiro uma foto, pego na internet qualquer foto e falo, essa aqui tem cara de Cláudia. Pronto, você vai lá e bota a fotinha da sua persona, tá? Então, você vai descrever essa persona e como que é a vida dela. Olha, a Cláudia é uma pessoa extrovertida, que tem muitos amigos, ela reside na casa, num apartamento pequeno, porque ela acabou de sair da casa dos pais dela, ela ganha mais ou menos uns R$ 4.000, que é um salário que ela consegue se manter, ela vai trabalhar todos os dias de ônibus, ela não tem carro, nos fins de semana ela gosta de ficar com os amigos e fazer churrasco, ela vai na balada, ela tem um namorado já de 3 anos, ela pensa em casar no futuro. Cara, você vai descrevendo a vida da Cláudia, entendeu? Aí você vai falar assim, olha, quais são os meios de comunicação que a Cláudia usa? A Cláudia é uma pessoa moderna, então ela usa o WhatsApp, ela tem rede social, a página dela ela atualiza com frequência, ela não gosta da mídia tradicional, ela nunca lê o jornal, ela assiste televisão, mas ela não vê os telejornais, ela se informa pelo WhatsApp, pelos amigos e pelo Facebook. Pronto, você descreveu como ela é. Qual que é o objetivo profissional da Cláudia? O objetivo da Cláudia é aumentar, ser uma gerente de recursos humanos de uma empresa maior, e ela, para isso, ela precisa fazer um MBA, e ela precisa, então, saber das leis. Por exemplo, estou fazendo aqui, estou juntando um caminhozinho aqui, olha, para falar que que um conteúdo da área pública pode interessar ela, não é? Quais são os desafios que a Cláudia tem que podem impedi-la de atingir o seu objetivo? O objetivo profissional dela não é ser uma gerente de RH numa empresa maior? Ela pode não ter condições de estudar, ela tem medo de casar, ficar grávida e não conseguir se dedicar à carreira. Aí a gente vai botando lá, né? Como a nossa solução pode ajudar a persona nesses desafios que a gente listou? Olha, se ela quer progredir na carreira, eu posso oferecer a ela um conteúdo que complemente o conhecimento que ela tem de MBA. Então, assim, quais são os direitos que ela tem na sociedade, quais são as necessidades que ela pode ter de organização dela, da vida dela, né? Posso dar um conteúdo assim. Qual é o objetivo profissional e o que seria importante para ela alcançar? Como que ela vai se organizar? Ela vai ter acesso a uma rede pública de ensino para continuar essa educação dela? Não, ela vai ter que ir para a iniciativa privada. Como é que ela vai fazer isso? O que impede, né, ou acelera esse processo dela? A gente vai falando, olha, não, ela nada impede, ela gostaria de se aprimorar viajando para o exterior, mas ela não tem condições agora, ela está fazendo uma poupança, então, para ela, a economia estável do país é importante. Gente, eu vou contando a história da vida da Cláudia inteira. Qual é a percepção da Cláudia sobre uma mudança que o conteúdo pode trazer na vida dela? Ela pode se sentir mais segura, quando ela conversa com as pessoas, ela se posiciona melhor como uma pessoa que está mais informada da situação real do país, né? Para quem que ela se dirige quando ela precisa de uma informação? Ela vai buscar, em geral, com os amigos dela ou com a família. Ela não busca muitos meios tradicionais de comunicação. Isso para ela ainda é um problema, então a gente pode valorizar a mídia tradicional. O que ela pode fazer com esse conteúdo? O que poderia fazer com que o nosso conteúdo fosse desinteressante para a Cláudia? Se a gente falasse de amenidades e superficialidades, ela não quer isso. Ela quer um conteúdo que ajude a crescer profissionalmente. Quais as objeções mais comuns que ela pode ter ao seu conteúdo? Se ele for muito abstrato e ela não conseguir fazer a conexão com a vida real. Então, assim, conteúdo da área pública é muito abstrato em geral. E é difícil as pessoas fazerem essa conexão. Então, assim, se ela perceber essa desconexão, para ela é difícil.
como é que a gente faz isso e a gente escorrega nesse mundo com muita facilidade? A gente usa muito jargão na área pública, gente, muito jargão, né? E o jargão tem um problema grave de comunicação, porque ele é claro para nós e ele não é compreensível para os outros. Eu me lembro no Senado, a gente teve uma conversa difícil e uma conversa tensa com o pessoal da área legislativa, porque eles queriam muito fazer uma coisa no site que chamava o Portal da Matéria. E a gente da comunicação falava assim, tá, qual é a matéria mesmo? É português, é matemática, é química, e eles ficavam muito bravos. Eu falei assim, é a matéria legislativa, Ana. Você não sabe que é matéria legislativa que chama? Eu falava assim, não é o projeto? Ele falou, não é o projeto, porque o projeto é uma matéria legislativa, tem requerimento, tem a resolução, tem o decreto. Eu falei assim, tá bem, mas para o cidadão só tem o projeto, tudo é projeto. Não, mas não é tudo projeto. Então, assim, cara, difícil, né? O indivíduo não vai entender o nosso jargão. Então, a gente tem que entender que a gente precisa trazer o nosso conteúdo para uma linguagem mais próxima da vida real das pessoas, porque isso é um ponto de desconexão, tá? O que essa persona mais valoriza no seu conteúdo, né, para a vida dela? Ela valoriza muito essas dicas que a gente dá de como ela pode melhorar na carreira dela de alguma maneira, entendeu? Então, isso... Aí, quando você começa a construir, gente... E a gente trabalha com mais de uma persona, é claro, né? A gente não faz só uma persona, a gente tem mais. Então, assim, quando a gente começa a construir a história de vida da nossa persona, quando a gente dá rosto para ela, eu sei com quem eu estou conversando. E se eu sei com quem eu estou conversando, eu consigo sustentar melhor a conversa. Então, por exemplo, quando a gente vai lá, eu falo assim, a gente não fala de tudo com todo mundo. Tem pessoas que você fala algumas coisas, pessoas que você fala outras coisas, porque as coisas não combinam. Então, você vai chegar por exemplo, você vai chegar lá na reunião da família e você vai começar a ficar falando do seu trabalho, das questões técnicas do seu trabalho. Não interessa aquelas pessoas. Na família, a gente quer contar a história do primo, quer saber como é que está aquela tia, como é que foi a viagem do sobrinho. É isso que a gente fala em família, né? Em geral. Chegar lá e você vai fazer um discurso de rede social. Gente, deixa eu contar para vocês como é que funciona a persona aqui. Para meu grupo de família, isso não tem sentido. A mesma coisa se eu chegar aqui, né, nessa aula que a gente está discutindo uma questão do nosso trabalho, eu começar a falar, gente, porque eu viajei, sabe? Eu fui, outro dia, vocês não sabem, eu fui para a Argentina e comi uma carne gostosa e passeei, comi doce de leite. Vocês vão falar assim, Ana, isso aqui é uma aula, isso aqui não é esse lugar para falar isso. É a mesma coisa na rede social, entendeu? Então, assim, se a gente sabe com quem a gente está falando, a gente consegue ter uma comunicação mais dirigida, uma comunicação mais direcionada para essa pessoa. E aí, o meu conteúdo, que já veio lá de trás com a definição de por que eu estou fazendo, qual que é o meu diferencial, como é que eu me relaciono, o que eu ofereço para as pessoas, eu completo esse caminho, essa jornada, falando, olha, eu converso com essas pessoas. E aí, gente, eu falo, essa imagem aqui, para mim, é melhor. É correr para o abraço. Não tem como dar errado, entendeu? Se você identificar a sua persona, se você tem um conteúdo, a gente tem alguém com o microfone aberto. Está dando um pouquinho de microfone. Fechou. Então, assim, para mim, essa foto é tudo que a gente consegue quando a gente faz isso, cara. É sucesso. Certeza, entendeu? Então, vamos tentar investir muito nossa energia para descobrir quem são as nossas personas, porque aí sim a gente consegue, a partir das dores, a partir dos sonhos dela, a gente consegue começar a estabelecer essa conexão que é muito mais efetiva. Eu só vou ler uma... Fala. Desculpa, só tem uma quantidade mínima de personas, assim, só para você ter uma noção do perfil, para a gente não... Mas assim, não, depende
Vamos agora, na quinta-feira a gente vai falar da nossa linha editorial, que tem um pouco a ver com a persona. Mas, assim, depende de cada caso, mas dá para ter umas, sei lá, umas 3, 5, entendeu? Personas. Pode ser muito também, porque senão você começa a tirar para todo lado, né? Mas, assim, se você conseguir chegar lá, eu acho que umas 5, 6 personas tá tamanho, viu? Se a gente se balizar pelo gênero, mais mulher, mais homem, percentual por ali, aquilo já ajuda a construção? Ajuda, com certeza. Ajuda sim, tá? Mas o fato de você ter uma persona mulher não quer dizer que você não tem uma persona homem, tá? Por quê? Porque você vai produzir um conteúdo para a dor e para os sonhos daquela mulher. Mas você também vai produzir um conteúdo de meio ambiente, no caso, que é para o pequeno empresário que quer energia sustentável, por exemplo, entendeu? Você vai produzir conteúdo para todo mundo. E esse conteúdo, por que ele não fica dissonante? Por que ele conversa? Só um minuto, Manuela. Ele conversa porque lá atrás você já deu a linha do conteúdo, entendeu? Então, você pode fazer mensagens diferentes para as pessoas, porque a sua base é a mesma. Tá? Fala, Manuela. Boa noite, tudo bom, Ana? Então, nesse ano, eu produzi, editei o conteúdo de videoaulas para a Fundação Astrogildo Pereira, que é ligada ao Partido Cidadania. Aí foi construída uma persona, Ana Luísa, com 18 anos, os sonhos. Esse curso, o primeiro curso de formação política, foi gratuito, aberto para todo mundo. O curso já foi para os candidatos a prefeitura, a vereador para as eleições municipais, para quem era filiado ao Cidadania. Mas eu sei que essa persona que foi idealizada, a gente nunca conseguiu atingir. E depois a gente foi ver o perfil dos alunos que se inscreveram e concluíram no fim do curso, os mais variados possíveis, entendeu? Então, assim, eu fico tentando, que agora eu estou com um desafio aí de montar a TV FAP, né? Uma TV online, com essa característica de redes também, para a gente fazer algo, né, que converse. Uhum. E é difícil pensar essa persona, ainda mais porque a Fundação Astrogildo Pereira também tem uma certa crise de identidade. Porque o Astrogildo Pereira foi o fundador do Partido Comunista Brasileiro. Só que agora a Fundação e o Cidadania já não tem mais tanta conexão com o PCB, entendeu? Com o comunismo, com a esquerda. Eles estão ali ainda buscando o seu lugar, ainda tentando se definir os partidos Cidadania. O antigo PPS, que era o antigo PCB. Então, a gente sente que tem uma certa crise de identidade, inclusive com o patrono, que é o Astrogildo. Existe já que a gente muda o nome da fundação. Então, enfim, é isso. Eu queria que você... Deixa eu te falar, esse exemplo é maravilhoso, porque a gente cai nessa armadilha da persona, eu vou dizer isso. Porque se a gente não consegue aterrar direito, se ela não está muito conectada com a nossa realidade, o que acontece? A gente inventa uma pessoa, e a gente inventa uma pessoa linda, né? E a gente acha que deu certo, mas aí quando você vai ver na prática, essa pessoa não é real, ela não é real para você. Claro que existe uma Ana Luísa de 18 anos e tal. Ela não é real para a sua comunicação. Por isso que a gente volta lá, entendeu? Aqui na lista, de você fazer uma pesquisa mais profunda. Gasta tempo aqui, gente. Gastem tempo nesse momento, entendeu? Para você realmente tentar buscar quem é essa pessoa que se interessa pelo seu conteúdo. Porque alguma pista a gente sempre vai ter. Quem é a pessoa que se interessa pelo... Fala. Então, aí a gente identificou inúmeros dos mais variados possíveis. É isso que eu estou, entendeu? Quebrando a cabeça. São pessoas muito diferentes, entendeu? E que viraram nossos seguidores e que, nossa, super conectaram e são pessoas muito distintas. Aposta. De várias... O que eu posso falar para você, que eu acho que é interessante, aposta. Pega um segmento desse, por exemplo, você tem lá 10 tipos de pessoas que se interessaram, tá? Fala, olha, eu vou primeiro, neste ano, nestes 6 meses,
eu vou trabalhar com este público aqui. Lembra, comunicação de rede social é comunicação ultra segmentada, não é uma comunicação para todo mundo. Então, você fala, olha, eu vou pegar 3 perfis, 4 perfis, e vou trabalhar a minha comunicação para estes perfis agora, tá? Depois que eu tiver consolidado a minha relação com este grupo, que você pode escolher por motivos de interesse qualquer, pode ser o perfil que for maior, de número, pode ser o perfil que vai te dar mais prestígio, pode ser o perfil que é mais fácil, que você já conhece. Então, você vai decidir isso, entendeu? Então, depois que você consolidar a sua relação com este grupo de perfil, 3 ou 4, aí no ano que vem, no outro semestre, eu mantenho esses, porque esses aqui eu já sei trabalhar, entendeu? Aí eu me direciono para outro grupo de perfil. Não atiro para todo lado. Se você atirar para todo lado, você não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Então, eu acho que vocês podem fazer a escolha. Mas, de novo, não adianta você escolher 3 ou 4 perfis se eles não forem reais. Se eles não forem mesmo, se não existir um grupo de gente que pode ser representado pela sua persona, entendeu? Isso é o mais importante. Pode falar, Aline. Não, eu queria, assim, eu estou aqui na minha cabeça pensando nas personas, né, da instituição que eu trabalho, que talvez possa ajudar a colega e a Manuela, né? Assim, por exemplo, a gente tem na nossa rede social alguns perfis de pessoas que estão sempre conversando com a gente, que são as que comentam, as que curtem, as que compartilham. Aí, por exemplo, a minha instituição é a Fundação Catarinense de Educação Especial. A gente tem ali o perfil dos servidores da casa, né, que são mais de 3.000 professores que estão espalhados por todo o estado. Esses estão sempre ali, querendo saber o que a gente está fazendo, o que a gente está dizendo, estão sempre ali para nos criticar. A gente tem as mães dos alunos, né, que são alunos de APAES, pessoas com deficiência. Então, essas mães estão sempre ali também, e essas aplaudem tudo que a gente faz e tal. Então, por exemplo, assim, se tivesse um público para mim conversar, ia ser o das mães, né? Que estão ali representando os filhos que dependem da gente. Aí tem também professores de outras áreas, tem pesquisadores, enfim, mas a gente tem esses 2 grupos que estão sempre ali. E daí eu acho que essas seriam as minhas personas, né, Ana, mais ou menos. Sim, que eu definiria. Mas você pode ter mais personas também, né? Você consegue ainda ampliar um pouco mais para não fechar muito a comunicação. Mas você identificou muito claro, porque isso já é da sua experiência, entendeu? Qual que é o desafio agora, Aline? Você, por exemplo, pega o perfil das mães, tá? É você conseguir traçar o que realmente uma mãe sente, entendeu? Qual é o problema que a mãe tem, de fato, né, na relação que ela tem com você. Quando você fizer essa jornada de descrever toda essa vida da mãe, entendeu? Aí você chegou na essência da persona, e aí você consegue produzir um conteúdo que tenha mais conexão com ela. Viu? Acho que ela caiu agora, mas é mais ou menos isso. Não, você tá aqui. Eu botei no mudo por causa do cachorro. Não, mas isso que tu falou é uma vida inteira, os profissionais querendo chegar na essência de uma mãe. O que uma mãe de uma pessoa com deficiência sente, né? Enfim, mas é por aí, sim. Obrigada. É verdade, mas dá para... Mas eu acho que, assim, claro, isso é bastante complexo, mas, assim, você consegue entender as tristezas daquela mãe, né? A frustração, e, por outro lado, a alegria nas pequenas conquistas, né? No desempenho, na satisfação com o sucesso do filho. Então, assim, tem algumas coisas que dá para a gente trabalhar sobre isso, viu? Certo. Obrigada. Manuela, você concordou com aquela estratégia de dividir e atacar por pedaços, entendeu? Para você ter uma estratégia mais eficiente, eu acho. Né? Sim, achei muito interessante. É porque isso, dentro da fundação já tem a revista que ela tem um público mais intelectualizado. Aí tem a Biblioteca Salomão, que tem o Slam DF, que é a Batalha de Poesias, aí tem o Cine Clube, o Clube de Leitura, então tem essa veia cultural também, entendeu? Então é
misturado o público, mas eu achei interessante segmentar e trabalhar por segmento e ir, né, Depois você vai fidelizando. publicando. Lembrando, gente, que na rede social, por exemplo, você pode ter um perfil de pessoas que estão próximas da sua instituição nos outros canais de comunicação ou nos outros pontos de contato, como você falou, um clube de livros. Você tem lá um perfil de pessoas que está no clube de livro. Não necessariamente esse perfil vai estar na rede social, tá? A rede social você está construindo um outro ponto de conexão com o seu interlocutor. E podem ser outras pessoas, entendeu? Então, a gente tem que entender também que, às vezes, não há essa passagem direta. porque a pessoa gosta da minha instituição, você falou da TV. A pessoa assiste a minha TV e vai me seguir na rede social. Não, às vezes não. Entendeu? É outro estágio da vida do indivíduo. Uma coisa é ela ver TV, outra coisa é ela estar com o celular na mão passando feed. Entendeu? Então, a gente tem que construir para esse canal de comunicação que são, na verdade, as redes sociais, tá? Isso é uma coisa importante também, da gente saber dessa diferença. Aqui, gente, a Clélia falou assim, olha, alguns perfis parecem querer falar com o eleitor. É claro que o cidadão é um eleitor também, mas às vezes eu vejo uma postura um pouco eleitoral. Você tem razão, Clélia, isso aqui me chamou a atenção, porque, gente, eu acho que foi na aula passada que eu falei, olha, tem diferença entre a comunicação institucional, a comunicação pública, que é a do órgão público, tá? E a comunicação política, que é do titular do órgão. Todo órgão público tem esses dois momentos. Uma coisa é a comunicação política, que é feita pela autoridade política indicada para assumir aquele cargo, aquele órgão, alguma coisa assim. Outra coisa é a comunicação institucional pública, que é feita pelo órgão público, tá? Infelizmente, essa fronteira, às vezes, ela cruza, e ela não deveria cruzar, mas não é raro que ela cruze também, tá? Então, assim, a gente, como profissional, a gente tenta deixar as coisas um pouco mais separadas, né? Porque, assim, dentro de um órgão público, não cabe fazer uma campanha eleitoral clássica. Essa tendência política, eu quero que você vote assim, eu quero que você se comporte assado. Para o órgão público, isso não cabe, gente. Mas eu também sei que no mundo real, né, às vezes isso acontece. E a gente tem que tentar evitar isso, porque isso não traz benefício para ninguém. E deixa o usuário do órgão bastante confuso, né? Porque ele pode discordar daquela posição política e assim mesmo ele continua sendo usuário daquele órgão. E como eu falei, órgão público não tem concorrência. Se eu tenho um problema de relacionamento com determinado órgão público, eu, como cidadão, não tenho para onde correr, eu vou ter que ir lá mesmo. Né? Se eu quiser resolver minha vida, eu não gosto da Caixa Econômica, eu não gosto do presidente da Caixa Econômica, porque ele falou A, ele falou B, ele falou C, mas o auxílio emergencial é pago pela Caixa Econômica, eu preciso ter o aplicativo da Caixa Econômica, eu vou ao prédio da Caixa Econômica, quer eu goste do presidente ou não gosto do presidente, eu não tenho onde ir. Então, o órgão público precisa ter muito cuidado nessa relação, porque ele presta um serviço de maneira exclusiva e única, né? Então, assim, o cidadão, em tese, não pode ser melindrado por correntes políticas, não deveria ser melindrado por correntes políticas, viu, Clélia? Era isso que você queria falar, Clélia? Você quer complementar alguma coisa? Clélia, está aqui ou já? Oi, não, estou aqui ainda. Agora eu tô no celular, eu não estava conseguindo falar antes. Não, era isso mesmo, é porque eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouquinho essa questão da comunicação pública com a comunicação política. Mas sempre depende muito da secretaria, da relação da comunicação com o secretário, e se ele é um político ou não. Essa questão, às vezes, eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho, assim. Eu concordo com você. Como eu te falei, não é incomum a gente ver isso, e a gente não deveria ver, não deveria passar por essa situação, mas, infelizmente, em alguns lugares ainda a gente passa, e a gente precisa ter muita atenção, né, para a gente não cruzar demais essas fronteiras, né?
que mais, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Esse documento aqui do identificador de persona está lá no grupo do Telegram também, tá? Aliás, não está, mas vai estar. Estamos subindo ele ainda. Os documentos antigos que eu entrei agora, eu acho que outras pessoas também, como é que a gente acessa? Que ficou disponível? Você não tem acesso ao histórico do grupo, Renata? Não tem. Procurei aqui, não tem. No arquivo você não está vendo nada? Não aparece arquivo para mim. Então, talvez eu tenha que repostar tudo, né? Ou então eu tenho que te dar acesso ao histórico. Eu vou dar uma olhada. Se eu não conseguir dar acesso ao histórico, porque isso é uma questão de formatar o grupo. E eu achei que eu já tinha formatado, dando acesso ao histórico para todo mundo. Se eu não conseguir fazer retroativo, eu reposto, tá? Isso também vai estar lá disponível no material do curso, aqui na página do IDP, tá, gente? Mas é só quando o curso termina. Eles esperam terminar o curso, eles fazem a edição dessas aulas que a gente está conversando, põem lá o material e põem lá as aulas gravadas, mas não é imediatamente, vai um tempinho, eles me explicaram. Então, assim, por isso que eu deixei no grupo do Telegram, tá? Mas se eu não conseguir dar acesso ao histórico, eu reposto, tá, gente? O que mais? Personas, alguma coisa, alguma questão? Para mim, rede social, esse é o maior desafio, identificar a persona. Para mim é o que é mais complicado. Olha, outra coisa que eu ia falar e estava passando. Persona não é eterna, né, gente? Persona é assim, talvez as mães da escola sejam eternas, mas assim, a gente tem variações, né? Por exemplo, eu trabalhei esse ano com a persona candidato político. E acabou a eleição, essa persona desfez, entendeu? E eu vou atrás de outras personas, mas eu concordo com você. Identificar a persona é um desafio que a gente sempre tem, né? E a gente vai sempre burilando. Porque quando você faz o desenho da vida, da jornada de vida da persona, aí acontecem coisas no mundo, né? Na vida, na sociedade, e muda um pouco o contexto. Aí você tem que ir lá e se adequar. Por exemplo, eu estava falando, se eu falasse no começo do ano de uma persona jovem, por exemplo, antes da pandemia, eu não ia dar tanto destaque na questão da empregabilidade, mas a gente sabe hoje, no final do ano, que a empregabilidade do grupo de jovens talvez seja o ponto de mais atenção desse grupo hoje, que foi o mais impactado pelo desemprego gerado pela pandemia, entendeu? Então, assim, mesmo que você tenha definido uma persona, a persona não mudou, as condições de vida daquela persona podem ter mudado ao longo de um tempo, tá? Então, a gente sempre precisa revisitar essas definições que a gente tem da persona, para a gente buscar lá exatamente com quem é que a gente quer falar, tá? Oi, eu queria só falar uma coisa aqui. Sim, que você falou bem isso, com quem a gente quer falar. Eu trabalho num órgão que é muito novo ainda, ele tem um ano, e eu estou há uns 4 meses, eu acho, por aí. E assim, hoje, se eu pegar a minha lista de seguidores, tem muitos só os servidores, né, da área. E não é o público que a gente busca, a gente quer o cidadão mesmo. Qual é o seu órgão, Cléia? É uma controladoria. Uma controladoria. Isso. E a gente busca o cidadão, em geral, assim, né? Então, você diria que quem que é o público da controladoria? Os advogados? Vamos começar por hoje, entendeu? Não, hoje não, no seu mundo ideal. No mundo ideal, para mim, são principalmente o cidadão. Sim, mas cidadão... Sim, é verdade. Mas aí vamos pensar assim, quem sabe... Pode ser contadores, o pessoal que trabalha em observatórios sociais, professores mais ligados a... Professores de que área? Mais da área de administração pública, contabilidade também. De universidade
pública ou de universidade pública, eu acho. Já tem um monte de persona, Cléia. Sim, tem, mas eu digo assim, eu tenho que buscá-los hoje, né? Então, não é o que está na minha lista de seguidores então, assim, ainda. Exatamente. Para você, esse item, lista de seguidores, não serve, porque você é muito criado. Então, investe, por exemplo, nessa persona chamada professor universitário, de universidade pública. Eu perguntei porque é diferente, gente. Professor de universidade pública tem um perfil, de universidade privada tem outro, tá? Então, assim, investe nesse perfil e aí você começa a produzir conteúdo para este perfil de pessoa, entendeu? Porque daí você vai poder começar a se relacionar, e aí você começa a se apresentar, Cléia, para perfis semelhantes ao seu, que tem esse público de professor universitário, entendeu? Para as pessoas saberem que você existe, elas vão começar a te seguir de volta, tá? Certo. Então, você começa a decidir quais são essas pessoas. Você já me falou várias, você me falou os contadores, você falou os professores, você falou os observadores de think tank, não sei, eu imagino que seja por aí, né, que você está trabalhando, né? As outras controladorias que existem. Então, assim, são pessoas que vão ali te agregar. Isso já é um funil um pouco menor do que você falar, eu trabalho para o cidadão brasileiro, porque todos nós trabalhamos para o cidadão brasileiro, entendeu? Só que você não vai conseguir conversar com o cidadão brasileiro. Se você quiser conversar com o cidadão brasileiro, o lugar não é a rede social. Provavelmente o lugar é a novela das 8, entendeu? Que é o veículo que chega para o cidadão brasileiro. Porque a rede social não chega para todo mundo. E o seu perfil chega para muito menos gente. Então, assim, segmenta. Isso eu queria falar um pouquinho na aula na nossa última aula, gente, que é assim, cada tipo de comunicação tem o seu local, que a gente chama de ecologia da comunicação. Então, assim, se eu quero falar com essa entidade cidadão brasileiro, eu vou ter que falar na televisão, porque é um veículo que está em 98% dos lares do nosso país. E é de graça, né? Quer dizer que está todo mundo sintonizado ao mesmo tempo? Não, mas quer dizer que é o veículo que tem mais chance de chegar ao maior número de pessoas. Entendeu? Então, assim, não dá para a gente querer transportar o objetivo de um veículo de comunicação para outro. E a rede social, ele tem um objetivo. É um objetivo de ter uma comunicação mais tete-a-tete, mais eu e você, mais duas pessoas. Entendeu? Então, é importante a gente perceber essas diferenças de comportamento dos canais de comunicação, tá? Por isso que a gente fala que na rede social, eu preciso falar com a persona, eu preciso saber quem está por trás dessa máscara, para quando eu conhecer essa pessoa aqui, de fato, eu consigo conversar com ela. E ela também consegue conversar comigo, tá? E aí a gente está no nosso mundo ideal de rede social, viu? Pescou, Cléia? Deu certo para você isso? Você acha que faz sentido? Sim, acho que faz, até pela questão assim de às vezes quem a gente quer buscar na rede social não está na rede social, de repente, sabe? Então, talvez, isso que você está falando, assim, às vezes eu estou vislumbrando um cidadão que talvez esteja na rede social, mas a fim de outras coisas, e não de ver o que a Controladoria do Estado está fazendo, não está a fim de falar sobre transparência. Veja só, sabe? Cléia, aí eu acho que você falou uma coisa fundamental, e a gente precisa encerrar a aula que já passou o tempo, mas assim, a pessoa não está a fim de ouvir falar sobre o que a Controladoria está fazendo. Realmente ela não está, nem hoje, nem nunca. Porque lembra que a gente falou lá para trás que, na verdade, o conteúdo da rede social é o conteúdo que ajuda a pessoa. Não é o conteúdo do outdoor, porque isso que você falou, o que a Controladoria está fazendo é o outdoor, que eu vou lá e faço uma propaganda de mim mesma, entendeu? Isso não é rede social. A rede social é o que a Controladoria faz para ajudar o cidadão. Entendeu? O que a Controladoria faz para ajudar o professor a dar uma aula melhor, por exemplo? Aí, aquele ensino, não é pedagogicamente assim,
Do ponto de vista de conteúdo, como é que o professor se apropria do conteúdo da controladoria e leva para os seus alunos? Isso é importante para o professor, entendeu? Agora, se você simplesmente chegar na rede social e falar, gente, a controladoria é o máximo, a gente é a excelência da gestão pública, a gente ajuda a transparência do Brasil, o cara fala assim, so what? Entendeu? É uma diferença de abordagem. Então, você pega o seu conteúdo e fala, como o meu conteúdo ajuda a vida da pessoa? É isso que ela quer saber. É por isso que a gente segue rede social. Eu quero que vocês me digam um perfil que vocês mesmos seguem que não tenha essa perspectiva. Nem que seja entretenimento, entendeu? Porque a gente segue também muita gente pelo entretenimento. Ah, por que eu sigo? Ah, porque é divertido. Pronto. Isso já é alguma coisa. Já me prestou um serviço, me entreteu, entendeu? Agora, aquele perfil chato, que só fala de si, que não pensa em mim, eu nem sigo mais. Ou se eu tô lá, se eu não dei o unfollow, é por inércia, entendeu? Eu ignoro. Então, além de tudo isso, você tem que ter esse posicionamento do seu conteúdo. Se é para falar sobre as suas maravilhas, a rede social não é o lugar, entendeu? Não é o melhor veículo. Mas dá muito bem para você falar de todas as suas qualidades a partir da perspectiva de uso que o indivíduo, que o seu interlocutor vai ter do seu conteúdo. E aí você cria, olha, uma conexão mais firme. Aí ele não te larga nunca mais. Se ele entender que esse conteúdo o ajuda de alguma forma, ele nunca mais te larga, entendeu? Você vai ganhar o coração dessa pessoa para sempre. E aí ela vai ser o seu interlocutor. E é claro que no meio desse caminho, você vai falar quanto você é bom, o quanto você trabalha para bem do Brasil, o quanto o seu órgão é importante. Mas isso não é o seu objetivo principal. Porque senão você não consegue pegar e ter os seus seguidores ali do lado. Entendeu? Ok, entendi, sim. É isso. Eu acho que assim é o jeito mais seguro que a gente tem para ter um sucesso nesse mundo novo aí, que é o mundo das redes sociais, gente. Viu? Então é isso, pessoas queridas. Alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Estamos bem? Então, na próxima aula, gente, na quinta-feira, na nossa última aula, que é a gente conversando com todo mundo, né? A gente fecha aqui de quem é a voz, com o arquétipo e o conteúdo, e com quem eu falo, com a persona. E realmente é o maior desafio, um dos grandes desafios que a gente tem para construir conteúdo em rede social. E na quinta-feira, pessoal, a gente vai fechar esse tripé com a perspectiva de como eu falo, né? A gente vai falar de linha editorial, vai falar de assunto, de enquadramento, de tipo de postagens que a gente faz, tá? Como é que a gente monta um calendário de conteúdo, porque também não adianta fazer tudo isso, esse planejamento, e isso não se traduzir em postagens, em regularidade, em organização, entendeu? Senão também a gente fica só no blá, blá, blá e a gente não efetiva. O que é o concreto? O concreto é como eu falo, que é o meu calendário, que é o que vai me dar sustentação durante a produção dos meus conteúdos. Tá ok? Então, fechado, gente. Obrigada pela participação, viu? Foi muito boa a contribuição de vocês. Sempre é mais fácil dialogar dessa maneira, tá bom? Mesmo longe, eu me sinto mais perto quando vocês falam comigo. E aí a gente se encontra na quinta-feira, tá ok?